Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui de novo, mais uma quarta-feira, com um assunto muito legal dessa vez. Então, eu sou a Tita, para quem não me conhece, e hoje a gente vai ter a participação na nossa live compartilhada da Sabrina Alves. A Sabrina, ela faz parte do corpo docente do Instituto Nara Deva Shala. Ela também é terapeuta Ayurveda, ela é formada em comunicação, jornalismo e multimeios, e ela faz um trabalho muito legal com a Ayurveda para mulheres, né? Então ela já participou de vários trabalhos relacionados a mulheres e ela trabalha, ela tem essa ênfase, né, em Ayurveda, mulheres e o Ayurveda. Então o bate-papo de hoje vai ser com a Sabrina, né? Ela é uma pessoa muito bonita, muito querida. Ela é a companheira do Eric, para quem não sabe, e vai ser muito legal. E vamos ver quem tá aí. Boa tarde para todo mundo. Enquanto a Sabrina vai entrando, aqui, ó. A Nanda, Débora, a Pri. Olá, Nanda, como está? Oi, tudo bem, Tita? Tudo bom, Sabrina? Tudo bem, deixa eu ajustar aqui, porque esse negócio aqui não tava pro Eric, não tava pra mim. Pronto, tá um pouco menos pior. Tudo bem? Tudo bem, mas eu tô te vendo bem. Ah, então tá. Não, era mais pra... Pronto, agora vai acender umas luzes, vou ficar meio roxa. É temporário, tá? Tá melhorando. Pronto. Ficou um pouco melhor, sim. Você tá linda, loira. Loura não. Olha, eu passei quase 12 horas pra ficar platinada. Isso não é loura. Brincadeira. Não, mas é platinada, isso não é Eu loura, acho que não. é o roxo, não, mas tá muito legal. Já fui assim também uma vez. Ai, não, mas agora, minha filha, o efeito quarentena, ó, já era. Pronto, acertou? Tá bom assim a luz? Tá bom? Tá bom. Maravilha. Legal, né? Prazer te ver, né? Pelo menos pela primeira vez a gente vai se falando assim, meio atravessado pelo Eric, né? Pela produção do curso e pelas aproximações, você sendo aluna e tudo mais, mas assim, primeira vez aqui nesse momento, né? Prazer. Obrigada. Que legal, obrigada. Obrigada aí pela participação, pela disponibilidade. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente espera você aqui. Opa! Você sabe que eu sou meio daí, né? Tipo, a minha Clara encosta em Resende, né? Porque eu nasci na cidade do Rio de Sim. Janeiro, mas eu fui criada ali na região dos Lagos, né? Então, eu sou meio Clara, meio Gema, carioca. Mas você vinha passear pra cá quando você vivia no Rio? Não, não, não. Não, né? Porque, enfim, é isso. Você mora ali. Quando eu vivi. Depois eu saí da região dos Lagos, que eu fui fazer faculdade, né? Saí da casa dos meus pais, fui pra lá, pra morar em Niterói, na verdade. Aí você voltava pra casa dos pais, né? Pra praia, essas coisas, os amigos, né? Então você ficava ali Aham. naquela ponte. Depois dali, logo que eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo, né? E aí já tô aqui desde então. São 17 ou 16 anos agora. Olha só. É, Bastante tempo. exatamente. Bastante tempo. Mas quando a gente fala Resende ou Visconde de Mauá, Penedo, o Ah, sim, pessoal não. fala, onde Não. é? A galera não sabe, não, mas adoro ali a parte da região serrana, eu gostava bastante. É para aquela parte ali de. Porque tem Como é que chama? É, ai, meu Deus. Lumiar, mas também tinha outra parte ali que era a Sana, né? Enfim, é a volta que dá, É, né? Da mas aí é região dos lagos que dá a uma outra outra. volta, né? Isso, mas é uma outra parte, né? A gente Exatamente, está é. bem distante. É. A gente está quase chegando em São Paulo, né? Aham, Porque aqui a gente sabe que o preço da gasolina no estado do Rio de Janeiro é um pouco mais caro que São Paulo. Como a gente está aham. muito perto de São Paulo, eu vou até São Paulo, pego a Dutra, Você tá em 15 minutos brincando? eu abasteço o carro e volto. Porque Incrível é uma isso. diferença muito Eu absurda. sei, eu O sei. que que um pedágio não faz? Exatamente. Não, eu não tenho tanto ido agora para o Rio de Janeiro por motivos de pandemia, mas, enfim, a gente tinha ido no final do ano e identificou a diferença de preço de gasolina. Nossa, e impressionante. A Uhum. Petrobras está lá no Rio, né? E na região dos lagos, e o valor que vem para cá.
é outro, a refinaria, eu acho. E quando as pessoas vêm para cá, eu falo sempre assim, olha, abastece no posto tal, que é o último posto chegando em Resende. Porque aqui, se você precisar, vai ser mais caro, Aham. né? E aí eles falam assim, mas você não vai pagar o pedágio para ir para São Paulo? Mas esse pedágio pra gente aqui, quem tem placa de Resende, a gente não paga. Porque é Ah, como se Resende tá... primeiro vem Resende, depois vem Itatiaia, depois volta a ser sim. Resende, como se a Dutra cortasse, né? Aham. Então a gente não paga esse pedágio. Que ótimo. Então é ótimo. Sucesso. A gente vai até São Paulo, abastece o Vai, carro e volta. compensa, né? Bom, que legal que você está aqui. Hoje o assunto é muito legal, né? É muito interessante. Então, enfim, eu já tenho esse trabalho aí com esse formato já desde o começo. A gente estava até revendo algumas palestras, porque o Naradeva, o Eric, né, ele produziu e realizou junto com o Sesc Pompeia durante 8 anos o encontro de Ayurveda. Gratuito, a gente Que arrecadava legal. alimentos e tal. E a gente estava agorinha mesmo assim, assistindo uma palestra que foi do último encontro que a gente realizou, né? E depois de 8 anos, né, e fica. Enfim, acho que precisa dar uma renovada, uma série de coisas. A gente deixou de fazer, Aham. não por outro motivo, a não ser porque a gente achou que já tinha sido suficiente mesmo, né? E aí eu já tinha um tempo que eu estava sem dar palestras, porque eu também estava. Desculpa que eu sou também a pitinha seca da garganta. Eu estava saindo do mestrado. Então eu estava um tempo, e aí fui resolver fazer aquela palestra como era o último encontro, né? E eu já fazia um levantamento de um material que a gente tinha produzido, eu e a falecida doutora Brenda Calil, né, que trabalhou com a gente durante bastante tempo, que começou a realizar os workshops na época de Ayurveda para mulheres. Eram workshops que pretendiam se fazer como uma ferramenta de autogestão, né? E naquele momento ali, eu falava, nossa, 6 anos eu já fazia isso e tal. E aí, nesse último encontro do Sesc Pompeia, eu estava fazendo um apanhado, né? Fazendo uma reavaliação e fazendo uma reflexão e propondo também que as pessoas ali também se colocassem dispostos ou disponíveis a novas quebras de paradigmas, né? Então, porque eu estava dizendo assim, bom, Uhum. não foi o suficiente também fazer workshops de autogestão, né, ginecológica, por exemplo, segundo o Ayurveda, né? Eu estava ali trazendo outros questionamentos também, por exemplo, enfim, a maioria, a gente tem uma demanda dentro da Ayurveda necessária e é não mais do que esse momento em que a gente está vivendo para falar sobre isso, né? De que como que o processo do Ayurveda chega aqui para a gente, para o Brasil, da América do Sul, né? Via os Estados Unidos e se espalha de uma forma muito elitizada, né? E quando a gente fala de elitizado, a gente está falando também de classe, enfim, evidentemente, de raça, né? Porque aí quem tem Uhum. dinheiro no Brasil é branco, né? Então, Uhum. se espalha, o Ayurveda se torna elitizado e branco, né? Então, naquele momento eu estava fazendo já aquele levantamento e especialmente também chamando a reflexão, é, afinal de contas, né? Quem é que pode se autodenominar mulher, né? É só a biologia que determina Uhum. isso? Precisa ter útero, precisa ter trompas e Exatamente. ovários para se determinar mulher? Né? Então, isso já foi um embrião, inclusive, naquele momento. Agora eu vendo, né, assim, percorrendo a história um pouquinho, eu vendo que isso foi um embrião que já estava crescendo em mim e que me leva a fazer uma pesquisa de doutorado na área de ciência da religião, onde eu vou pesquisar sexualidade e gênero nos textos clássicos do Ayurveda, Uhum. mas, na verdade, não uma forma de ficar ali fazendo revisionismo técnico, né? Eu queria mais saber mesmo dos profissionais ali dos BMS, né? Ou seja, dos que estão sendo formados na Índia, né? E que estão trabalhando ali nas universidades e nas clínicas de Ayurveda no sul da Índia, especificamente, e também dos brasileiros, o que eles estavam interpretando daquilo ali, ou como que eles Uhum. estavam utilizando o Ayurveda frente às novas e emergentes sexualidades e identidades de gênero que a gente vê sendo crescendo e desenvolvendo e tomando volume, né? Então, enfim, é um percurso bem rápido, eu falei aqui, né?
da gente começar a falar sobre a Ayurveda para mulheres, mas atualmente a proposta é isso, né? Abarcar do que é e do que significa ser mulheres, exatamente, né? Não, e a gente como terapeuta, né, a gente se depara com, por exemplo, com trans, né, com mulheres trans, e que podem estar sofrendo, né, algum desequilíbrio emocional, né, que a gente poderia entender que seria um desequilíbrio mais voltado para aquele ser humano que tem um corpo de mulher, né, e porque uma vez eu tive muito próximo de uma amiga trans, e pela proximidade, eu acho assim, toda vez que a gente tem mulheres que andam muito juntas, parece que os ciclos menstruais se equiparam, né? Eu não sei o que tem aí, mas eu já percebi isso. E eu percebia que essa minha amiga trans, ela tinha alguns sintomas muito parecidos com os nossos de TPM, e aí eu observando tal, e uma vez pensando nisso também, né? Se a gente tem uma pessoa que vem para uma consulta ou vem buscar um terapeuta e que traga, que apresenta esse tipo de sintoma, né? Um sintoma emocional. E você vai tratar isso como, né? É uma questão bem interessante, né? Tem três pontos aí para eu destrinchar no que você falou, no que você mencionou, né? Primeiro que, assim, a menstruação, isso foi parte da minha própria pesquisa mesmo, lá no mestrado mesmo, né? A menstruação em si, e eu falo isso e eu ainda já falo isso há 15 anos, e eu continuo falando e as pessoas ainda se espantam. Mas a menstruação, ela é uma condição, a forma de experimentar a menstruação, ela é completamente cultural, né? Então, exemplo disso, né? Por exemplo, você vai ter mulheres em determinadas etnias, né? Aqui mesmo no Brasil, que elas experimentam menstruar, por exemplo, elas sentem que vão menstruar, vão ali na beira do rio, tem a decídua, né? Tem ali o esguicho, pá, fechou, acabou. Elas não usam absorvente. E é só um negócio que vai lá, devolve até acabou. Né? Então, a forma de experimentar isso, tem diversas pesquisas sobre isso, tem inclusive uma área da antropologia que só estuda isso, né? Que chama antropologia da menstruação, que é realmente identificar a construção de uma sociedade a partir das pessoas que menstruam. Né? E aí, Tita, tem uma outra questão também, que é, por exemplo, a gente tem que considerar que homens trans também vão menstruar. Né? Muito embora para alguns isso se torne determinado momento e determinada relação que estabelece com isso uma violência. Porém, para mulheres cisgênero também, não é? Muitas mulheres não conseguem estabelecer uma relação com a menstruação e não há de se culpar, porque às vezes tem determinadas situações que realmente eu cansei já de atender pessoas que sofrem demais com o processo da decídua, né? Do processo de estar menstruado, de ficar, né? Então, quer dizer, não é uma característica exclusiva, né, de uma identidade de gênero por si só, né? E aí tem um outro ponto também, que é o seguinte: quando a gente começa a falar, e a gente, que eu digo assim, a equipe do Naradeva, eu começo também a produzir essas reflexões e tudo mais, e o que me leva, inclusive, a fazer a minha própria tese de doutorado, era porque, na verdade, como escola, a gente queria muito que as pessoas que estão estudando com a gente pudessem ampliar as suas ferramentas para a compreensão do mundo, né? E isso é bem o que você falou, né? Porque como você vai lidar com determinadas abordagens de determinados tipos de pessoas, se você fica limitado no vocabulário, se você não consegue compreender, por exemplo, há de se perguntar, por exemplo, talvez essa sua amiga trans, ela fizesse reposição hormonal, talvez, a gente não sabe. Porém, mas também como a vivência de gênero impacta nos hormônios, isso não tem como negar, isso é verdadeiro. E, inclusive, está escrito nos clássicos do Ayurveda. As pessoas ignoram atualmente por muitos motivos. E aí, no futuro próximo, o meu livro sai e a gente vai poder ampliar mais essa discussão. Ai, Mas que legal. isso está escrito lá, né? Porque a vivência de gênero vai impactar, porque não tem muito, isso é o Ayurveda em si, né? Não tem muito essa diferença do corpo social para o corpo biológico, né? A produção do que a nossa vivência cultural e social impacta no nosso corpo,
vai reproduzir ou produzir felicidade ou infelicidade. É isso que você falou, né? Como é que vai lidar com uma pessoa que sofre de possíveis sintomas parecidos com TPM, que talvez precisem de ser nomeados ainda, tá? Uhum. Né? Uma pessoa, essa sua amiga trans, né? Como é que a gente vai trazer isso para o debate? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai se instrumentalizar enquanto pessoas que, né, que utilizam o Ayurveda como ferramenta para fazer anamnese, propor tratamentos, propor uma rotina, propor um ciclo de manutenção de saúde, né? Então, essa proposta, apesar de a gente estar falando aqui, eu estava conversando aqui com o Eric, eu já abordar isso tem mais de 10 anos, ainda é muito embrionária. Não se tem Uhum. ainda material, e aí isso eu consegui provar na tese, né? Porque aí eu fui entrevistar as pessoas, né? Tanto os profissionais de Ayurveda na Índia, e aí eu fiz ali um recorte no Sul, né? Quanto as pessoas aqui do Brasil. Não entrevistei todo mundo, só entrevistei algumas pessoas, especialmente aquelas que estavam responsáveis pelos cursos de formação aqui no Brasil, senão também não dava, né? Então, eu consegui ver que realmente não há essa discussão porque não sabem. Não sabem. E aí eu perguntava É. para os indianos, né, que trabalham com Ayurveda na Índia, em relação àquelas nomenclaturas e textos falando sobre diversidade de orientação e identidade. Claro que, evidentemente, não tem essa divisão como a gente tem hoje, porque isso também é Uhum. circunstancial e é de momento, né? Naquele momento, naquela época ali, era uma coisa que se misturava com identidade, sexualidade, biologia, cultura, religião, inclusive, que dava a gente falar sobre gêneros na área religiosa, inclusive, é uma coisa muito complexa. Então, o que acontece é que eles simplesmente eles não sabem. Eu perguntava sobre aquelas referências e eles não sabiam me dizer. Então, quer dizer, é uma produção ainda por ser feita, é uma discussão ainda por ser feita, né? Então, quando eu até falei assim, eu já não falo mais sobre a Ayurveda para mulheres, né? Mas eu falei, não, eu vou falar porque aí eu acho que é uma oportunidade da gente, como é que eu vou dizer assim, propor e dizer assim, olha, tem um caminho que já foi percorrido, a gente chega até aqui, né? Porque Uhum. tem um processo de construção, né? Não só dialética, de pesquisa, de experiência mesmo, né? De experimento também, né? Então, eu acho que vale a pena nesse sentido. É porque é tudo muito novo, né? Não é uma coisa assim. As mulheres elas começaram em alguns locais, né? Porque em locais ainda que não, ainda não se expressam, mas começaram a ter um pouco de voz, começaram a poder se expressar há poucos anos atrás, Exatamente. né? Então é uma coisa muito, muito, muito pequena É, ainda, é. né? E assim, você observar uma quantidade de homens, né? Chegaram nos clássicos observando, né? Observar uma quantidade de clássicos de homens é uma coisa, agora observar mulher nunca foi observado, não se podia, É, né? Então isso exatamente. é bem. E isso é. A gente fala isso, mas é um absurdo hoje pra gente que está no Brasil, mas tem outros países que continuam sendo absurdos, né? Exatamente. As mulheres estão morrendo. Não, as mulheres sempre foram violentadas. Ótimo que isso está sendo visto agora, né? Exatamente. Mas, poxa, e aquelas que morreram, né? Todas aquelas que passaram, como ficava isso? Exatamente. Né? Isso é muito complicado. E o engraçado é que isso, né, já falava, né, sobre uma revisão crítica dos textos clássicos em relação a isso, porque os textos clássicos do Ayurveda, eles são escritos, os canônicos são escritos por homens, eles são para homens, inclusive, Uhum. parte de um princípio de uma virilidade para homens. Quando se fala de mulheres, aí se fala ali, é muito claro a parte de trabalho reprodutivo sexual, né? Uma coisa impressionante, porque as mulheres ali são utilizadas para a reprodução de homens. Então, toda Uhum. a abordagem ali, né? Claro que, assim, é impossível você fazer isso voltado só para, por exemplo, as mulheres cisgênero e incluir ainda homens e mulheres trans. Não, não é impossível, porque o Ayurveda, ele transcende, né? E aí, evidentemente, eu fui atrás de entender o porquê que, afinal de contas, como é que isso ficou tão reduzido assim dentro dos textos, né? Então, eu fui entender que aquilo ali, ele foi reproduzido, ele foi reconstruído
para ser equiparado a uma identidade nova hindu que naquele momento, em termos de independência, para eles foi necessário, né? Então, o ponto de vista era construir uma nação hindu fortalecida a partir dos homens, né? Então, por isso ficou assim tão impactado. Mas, enfim, eu não vou falar mais sobre isso porque fica para o livro. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte também, mesmo que eu acho que hoje em dia a gente precisa é fundamental, é óbvio e ululante que precisamos incluir, né, no debate de fazer uma leitura crítica do Ayurveda para as mulheres cisgênero e também para os homens e mulheres trans, né, e outras identidades que talvez virão. Mas eu entendo também, como você falou, né, as mulheres sempre foram muito violentadas, né? Então, assim, ainda falar sobre menstruação, ainda falar sobre menopausa e os processos, né? Ainda falar sobre questões relacionadas à sexualidade, por exemplo, é muito comum em atendimento eu identificar, por exemplo, o estupro marital, por exemplo. Isso não é falado, isso é um grande tabu, né? Eu tô mencionando isso em relação a ser um tabu, né? Assim como ainda é a questão de menstruação. Claro que atualmente, felizmente, tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Mas como a gente brinca aí, para quem já tem mais de 40, fala assim, quando a gente começou a falar assim, era tudo mato, né? Não tinha nada disso. Então, quando eu comecei a falar de menstruação, as pessoas tinham nojo. Então, agora a gente já começa a ver mais trabalho, mas ainda é muito pouco, porque tem muitas coisas a serem ainda faladas. Por exemplo, eu estava vendo a Alana Faria, que é do coletivo feminista de sexualidade e saúde, que é daqui de São Paulo e também lá do sul, de onde ela mora, né? Então ela está fazendo umas intervenções muito interessantes de como que as pessoas, provavelmente com base no que ela está experimentando em termos de consultório, online, claro, as mulheres cisgêneros estão experimentando as menstruações atualmente, né? Dentro do contexto da pandemia, entendeu? Então ela está ali, sabe, trazendo um conteúdo muito interessante que a gente, enquanto pessoas que trabalhamos com o Ayurveda, precisamos estar atento para essas modificações. Por quê, gente? Por que ela está falando que as pessoas agora estão experimentando uma menstruação diferenciada ou com novos impactos dentro da pandemia? Aí volta o que eu falei lá no começo, né? Porque a menstruação é completamente uma vivência cultural, social, né? Então, a forma que a gente está experimentando em volta vai impactar no nosso corpo, diretamente. Né? Então, eu entendo que ainda precisa se falar muito sobre isso. E sabe, durante alguns tempos eu ainda fiquei num dilema. Eu falei, gente, como falar, manter ainda falando sobre isso, que é super importante, e incluir ainda outras pessoas, né? Enfim, como eu falei, das mulheres e homens trans, nesse debate. Né? Porque se de um lado tem uma galera que essencializa demais, né? Tipo, só é mulher quem experimenta a menstruação, planta a sua lua, não é bem assim, né? Se tem isso, se é necessário. E eu acredito, inclusive, que tem pessoas que se beneficiam muitíssimo com isso, tá? Não estou desconsiderando, ao contrário. Mas a gente não pode generalizar, não é uma vivência para todas as pessoas. Isso independe da identidade de gênero, como eu falei, né? Tem mulheres que não têm essa experiência com relação à menstruação em si, né? Então, a gente precisa ampliar esse debate. Então, eu acredito ainda que precisa ser muito falado, que precisa ser muito levantado ainda como quebra de tabu mesmo e de paradigma, mas a gente precisa colocar em outros termos essas nomenclaturas para não cair na essencialização, né? O que é isso? De que todas as mulheres têm uma essência em comum. Não é verdade, não é. A gente está falando aqui de Ayurveda. A Ayurveda é diversidade, né? Não tem outro jeito da gente experimentar o Ayurveda senão entender que há diversidade, né? Isso é um problema, inclusive, né? Porque aí a gente fica naquela questão assim, né? O pessoal fica, você vê que é um problema de matriz, aquilo que eu falava, né? É uma Ayurveda que vem totalmente capitalizado lá dos Estados Unidos para cá. Aí a pessoa fica lá no Kapha Vata Pitta, né? E aí fica, não, qual é meu dosha? Pronto. E aí esquece da individualidade, da diversidade, né? O problema está aí. Então, quer dizer, são coisas que são novelos que precisam ainda ser desatados, né? Mas estamos aí. Eu acho que o tema mulher, assim, né? A gente está falando de menstruação. Olha quanta coisa tem
né, sobre a menstruação. Mas tem, por exemplo, falar de vagina. Nossa, não pode falar essa palavra. Né? São coisas assim que são absurdas, absurdas. Eu fiz um curso de uma especialização de yoga para gestante uns anos atrás, que foi muito legal, e tinha uma fisioterapeuta pélvica, e ela falava muito sobre isso. Ela falava que ela tinha problema, que ela chegavam mulheres para ela e falava, não, porque a minha vagina, não, mas a sua vagina é linda, né? Você tem que olhar para isso e entender, aceitar e agradecer que a sua vagina é linda, né? Então são várias coisas assim que, qual que é o problema? A gente, né, nós mulheres, eu não tenho filhos, não sei se vou ter filhos, mas muitas mulheres, mesmo jovens que tiveram 2 filhos ou até 1 filho, têm incontinência urinária. Exato. Então, assim, poxa, é um tema que tem que ser tratado, que tem que ser falado, que tem que ser observado com cuidado. Exatamente. Né? E aí entra naquele... Porque mulher é um tema gigantesco. Pois né? E aí a proposta aqui é dizer, não, é muito maior ainda. Uhum. É muito mais expandido ainda. Tem um rapaz aqui que diz assim, os homens também não têm todos a mesma essência. Sim, claro, ninguém, nós não temos, né? E quando eu me referi à relação da essencialização das mulheres, é porque tem uma linha específica, né? Especialmente da área de feminismo, né? Que fala, que essencializa, e também tem movimentos de mulheres, né? Que elas se organizam em volta de algo em comum entre elas, né? E isso se torna a essencialidade, por isso que eu me referi. Mas evidentemente, você tem razão, né? Os homens também têm a sua essência, né? E quando a gente está falando, inclusive, dentro dos contextos de espiritualidades ali do que está presente no Ayurveda, que permeia os textos canônicos, a gente está falando de energia masculina e feminina, mas não necessariamente isso se refere a homem e mulher, né? Então, evidentemente, né? Mas isso que você estava falando é verdade. Agora, voltando para o que você estava mencionando. As pessoas têm muito problemas de falar sobre isso, né? Por exemplo, eu frequentemente experimento em atendimento, a gente vai falar sobre oleação interna dos orifícios, por exemplo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive, né? Algumas pessoas ficam te olhando assim, outras tomam coragem e falam assim, mas não tem problema enfiar o dedo com óleo na vagina? Qual o problema? Não pode furar o útero? Já escutei isso. E aí, outra abordagem também é com relação a, por exemplo, enfim, isso em termos de profissionais, né? Por exemplo, a gente precisa também ampliar um pouco essa discussão. Quando a gente está falando de sexualidade, não é só de sexualidade heteronormativa, né? Então, por exemplo, eu não posso me referir a pessoas... mulheres que, né, são aí só esses gêneros, então, nesse campo, então, a gente não pode falar só das experiências de sexualidade hétero, por exemplo, que tem penetração, então, quer dizer, são muitos tabus, inclusive, por exemplo, de achar que sexo só funciona com penetração. Então, você chegar dentro de uma sala de aula, né, você dá para dar aula para os alunos, você tem que também trazer essa bagagem para poder ampliar. É um choque, né, para a maioria das pessoas, né? Trazer essa amplitude de visão, de pensamento, de fala, né? Porque eu estava até falando com o Eric hoje mesmo. A gente, primeiro de tudo, nós não podemos esperar, enquanto profissionais, que nós sejamos pessoas que encerram em si toda a capacidade de diversidade. Eu não posso, eu sou uma mulher branca, periférica, né? Porém, assim, eu posso ter empatia, eu posso ter leituras, eu posso, né, enfim, propor o debate, mas algumas coisas me são limitantes, né? Então eu preciso exercitar a minha escuta ativa o máximo possível. E aí eu falo isso enquanto profissional para profissional mesmo, né? Que é o que a gente mais se preocupa no caso ali da formação mesmo, né? E aí, enfim, falar sobre sexualidade é uma questão, falar sobre outros temas mais sensíveis ainda nessa região, né? Em termos de direitos reprodutivos, por exemplo. Isso, trabalhar com a Ayurveda no Brasil não pode estar descolado dessa realidade nem desse debate. Claro. Né? Então, a gente precisa estar antenado nessas questões, né? Porque, como isso, as pessoas, sabe, acham que para ter incontinência urinária basta ter tido filho, né? Ou então, de repente, achar que a vagina vai permanecer a mesma conforme os anos vão se passando. Esquece que é musculatura, né? Mas também não tem acesso e não tem cuidado de
enfim, não tem cuidado, não tem acesso mesmo, não tem ninguém para trazer essa informação de que tem profissionais que podem auxiliar, de repente, com exercícios pélvicos, de fortalecimento, né? Enfim, então tem essas questões, né? Mas isso é uma coisa bem interessante, né? Porque quando a gente escuta isso, olha, eu tive uma incontinência, ou eu tenho isso, eu não posso tossir, eu não posso rir, eu não posso espirrar. E aí a gente pensa, existe fisioterapia pélvica. Uhum. Ah, é? Né? Então busca esse profissional. Nossa, eu não sabia. Então é importante as pessoas também, porque não é uma coisa que é falada ou existe em qualquer posto de saúde. Uhum. Né? Então é bem importante ter ter o conhecimento que existe, né? Se a pessoa vai buscar ou não é uma outra ideia, né? Exatamente. E Agora, essa questão. pode falar. Pode falar. Essa questão também de trazer esse tipo de conhecimento para um grupo de alunos, acho que é bem importante porque a pessoa, quando ela procura o profissional, ela não vai pensar assim, olha, é homem ou é a mulher. É um profissional, de repente é o único que tem na minha cidade, é o único onde eu moro, e eu vou expor uma situação íntima, feminina, de repente num corpo de mulher, e como que esse profissional vai receber, vai ouvir, vai entender. Né? O que eu sempre falo para os alunos de formação de yoga, a gente precisa ter noção do que acontece com a gestante numa prática de yoga, o que pode e o que não pode, porque você também vai receber alunas gestantes. Ela não vai procurar uma professora mulher ou uma professora mulher que já tenha tido filho, né? Exatamente. E é o engraçado isso, porque, como eu falava antes, né? Porque assim, eu não tenho como encerrar em mim, né, toda uma capacidade de diversidade. Né? Eu posso me colocar disponível para o aprendizado, me colocar disponível para a experiência, fundamentalmente, né? Que afinal de contas a Verve aqui é tântrica, então a gente tem que botar na experiência isso. Agora, eu tenho, como eu reforço, né? O que é mais importante nesse processo todo é você estar disponível para a escuta mesmo, né? Porque, por exemplo, vamos lá na questão prática, né? Entra uma pessoa para você atender que você fica na dúvida em como chamar aquela pessoa. Você pergunta como você gostaria de ser chamada ou chamado, né? Você pergunta. Claro. Então, não há nenhum problema em relação a isso, né? Agora, não dá para você também utilizar do Ayurveda para solapar uma vivência que aquele corpo em si encerra, né? Ou seja, que aquela pessoa, o paciente, o cliente está chegando ali para você. Você não pode ignorar toda a vivência que aquela pessoa está trazendo, né? E de experiência. Então você também se coloca ali num processo também de aprendizado para, enfim, saber como é que você vai utilizar os conhecimentos que você tem de Ayurveda e aplicar naquele corpo. Então, respeitar aquele território é fundamental, né? Tem uma pergunta aqui, Del Massandri, eu acho que é isso. Eu percebo que há um olhar sobre o corpo feminino preconceituoso. Por exemplo, a continência, a pessoa, né? A continência, a pessoa terapeuta já te classifica pela idade. Mas E ainda por cima tem vários problemas aí, né? A questão é realmente o olhar para o corpo das pessoas, de modo geral, são classificáveis, né? As pessoas já olham e já automaticamente acionam um pré-conceito, né? Olhando e já identificando, achando que pode julgar a vivência daquele corpo, né? Por isso que eu reforço que a escuta é fundamental para a gente desconstruir esse processo, né? E aí a outra questão é do corpo velho, né? O corpo velho é um problema para a sociedade, né? O corpo decrépito é um problema para a sociedade, né? Então, isso também é uma outra variável a ser considerada, né? Porque, enfim, hoje eu estava em atendimento e eu estava pensando ao mesmo tempo, né? Como é que você lidar com essa necessidade que o capitalismo nos coloca? Porque, assim, o Ayurveda, ele entrou num vão que é do esquema do bem-estar, sabe? O bem-estar, o fruto, o esquema do que é essa palavra bem-estar, né? Ele é totalmente fruto do processo capitalista. Ele individualiza os corpos. E quando individualiza os corpos, ele não coloca aquele corpo na vivência coletiva, por exemplo. E quando ele faz isso, ele automaticamente tira
a especificidade, apesar de que eu estar falando em coletivo aqui, ele tira a especificidade daquele corpo, né? E não permite que aquele corpo tenha as suas vivências. Então, tem que estar sempre disponível, tem que estar sempre muito feliz, tem que estar sempre muito lindo, tem que estar sempre com os grandes lábios inteiros, né? Não pode estar tortinho, não pode estar escuro uma parte ou outra. Então, essas demandas, elas são fruto totalmente do capitalismo. E isso que essa pergunta traz em relação a como os corpos são estigmatizados é em função disso, dessa vivência que a gente tem de viver, né? De estar nesse corpo, vivendo nesse contexto capitalista em que, enfim, o Ayurveda também acaba sofrendo essas consequências também na sua aplicação. Ah, com certeza, né? Eu lembro de um comercial da Dove, não sei se era Dove, que tinha vários corpos, várias mulheres diferentes, né? Enfim, bem recente, não falando né? da marca. Mas eu acho que é uma ideia legal de você ver, né? Porque quando eu trabalhava na fábrica, na indústria, e a gente tinha aquele negócio que as mulheres, elas estavam praticamente vestidas quase que iguais, a gente não usava uniforme, mas tinha que usar salto. E aí eu entrei com um argumento absurdo no RH, porque por que eu sou obrigada a usar salto, né? Não é porque ele fuma que eu sou obrigada a fumar. Então, e tinha que usar salto, e a maquiagem era quase a mesma coisa. Parecia que as mulheres que entravam na empresa entravam num forno e saíam todas iguais. Unha nude. Exatamente. Né? E eu falava, gente, mas por que isso? Né? Eu não quero usar salto, eu não gosto de usar salto. Eu posso estar bem vestida, se é isso que vocês querem, num sapato baixo, sem salto. Eu tenho que andar, eu tenho que pegar o metrô, eu tenho que pegar o trem, né? Eu tenho que fazer tudo isso. Eu chego aqui na empresa, eu vou lá e coloco o salto. Não faz sentido. Né? Então, eu lembro desse comercial, dessa propaganda, porque realmente cada corpo é diferente. Eu não tenho que me maquiar igual, eu não tenho que fazer, né? E essa questão íntima é muito individual. As vivências são completamente diferentes, né? Então, por exemplo, quando você trabalha, como você está dando esse exemplo, né, de uma empresa, né? Às vezes não é dito, mas ele fica, a aura fica ali, né, da padronização, né? E não considera, né, que a pessoa talvez tenha que pegar 2 ônibus, o metrô, né, que enfim, tem que vir acordar às 5 horas da manhã, que tem uma outra vivência, que tem que acordar de madrugada, se trocar no escuro, enfim, tem toda uma diversidade que não é levada em consideração, né? E aí, infelizmente, como eu digo, né, isso, como somos seres humanos, eu não estou dizendo que as pessoas acabam fazendo de má fé, eu acho que nem é o caso, mas elas não pensam mesmo assim, sabe? Elas acabam fazendo um processo de reprodução de comportamento e de julgamento de comportamento e o do que é certo e do que é errado, por exemplo, por exemplo, como é o caso também que acontecia muito, né? Logo no começo que eu comecei a trabalhar com a Ayurveda, era uma coisa muito frequente, ainda é, tá? As pessoas ficam cheias de dedos em me dizer que tomam anticoncepcional, por exemplo. Ora, eu não tenho o menor problema, eu só quero entender o porquê que ela toma anticoncepcional, tá? É para controle de natalidade? Beleza, porque afinal de contas a gente vive num país em que o aborto não é legalizado e muito menos despenalizado socialmente. Então, tipo, isso é toda uma questão de tabu para ser falado. Tudo bem, não tem problema. Ah, não, o médico me passou porque era irregular a minha menstruação. Então, assim, o ponto de partida é sempre o seguinte: o que é que você quer para você? Eu quero continuar com o anticoncepcional. Eu sou uma profissional que posso trabalhar com isso, evidentemente. Né? E não há de se negar que tem pessoas que se dão bem com anticoncepcional, por exemplo. Né? Há outras que realmente não se dão bem. Claro que, evidentemente, tem toda uma questão que não tem uma orientação correta para o uso do anticoncepcional, por exemplo. Existem várias gerações de anticoncepcional também, é verdade, umas piores e melhores que as outras, né, que impactam mais e menos no corpo das pessoas que precisam tomar. Mas eu preciso saber, na verdade, daquela pessoa, o que ela quer fazer com aquilo ali, né, com aquela informação. Então, insisto, é a escutativa que tem que estar o tempo todo funcionando, porque é aquela informação que vai me fazer montar um programa de tratamento de repente, né, e olhar daquela forma, daquele corpo de uma forma diferenciada, né, levando em consideração os desejos daquela pessoa. Né? Então, às vezes, é muito engraçado isso, e até mesmo também a questão de pessoas que trabalham, que querem
engravidar, né? Enfim, já tentaram, que passaram pelo processo de fazer fertilização, né? É, hoje em dia já não, porque uma já vai contando para a outra, né? Mas no começo era uma coisa muito interessante, porque elas tinham uma certa dificuldade, achando que eu ia normatizar o que aquela pessoa precisa fazer ou não para engravidar. Não, não, fazer fertilização não é legal, porque é químico, não sei o quê. Não, não, gente. O que importa é felicidade. Se a pessoa precisa fazer cirurgia, às vezes, para se sentir feliz, tá tudo certo. Não tem o menor problema com isso, sabe? E o Ayurveda pode muito bem lidar com isso. Uhum, exatamente. Ou então as pessoas falam assim, né? A gente começou a live falando do loiro platinado. Não, mas eu não vou pintar o cabelo é que... Gente, você vai se sentir feliz, se você vai se sentir bem, faça, né? Por quê? Qual que é o problema? Né? Ou então, eu vou usar um cosmético, isso, aquilo, tem que ser tudo... Gente, não é porque é vegano, né, que não é natural, né? O que é natural, né? Então vamos pensar, só porque o produto é vegano não está cheio de química. Mas se você quer estar tudo bem, qual que é o problema? Exatamente. Né? Se você fica feliz, qual que é o problema? Não adianta você ser toda a pessoa mais natural do mundo, consumir tudo lindo, maravilhoso, mas ter uma questão de julgamento com as pessoas. Não faz sentido. Não vai dar liga, né? Que não vai dar liga. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ô, Tita, me avisa na questão de tempo e perguntas aí, porque eu sou neófita nesse processo aí de fazer lives, né? O Eric, não sou a pessoa igual o Eric, que está praticamente morando dentro do Instagram e do Zoom. Né? Então eu não tenho muito. Normalmente eu tenho times muito bom, assim, você tem 20 minutos para fazer palestra, eu consigo fazer. Mas eu sei que tem uns avisos aí, né? Enfim, eu também eu não sei mais ou menos em que momento que estamos, se é agora que faz pergunta, se não faz. A gente tá com 42 minutos quase, né? Então Opa, a gente tem aí uns 18 minutos. Meu Deus, eu falo pra caramba mesmo, né? Você imagina eu e o Eric numa casa, gente? Você pode imaginar isso? Bom, você já teve aula com ele, você sabe, né? Também já fez live, né? Ele deixou você respirou um pouquinho, pronto, ele já tá falando, né? Então é que é a mesma coisa. Eu tenho um falante em casa também. Às vezes eu falo, respira, peraí, você vai engasgar. Respira, né? Dá um tempinho e volta. Legal. Mas, Sabrina, eu acho que assim, voltando aqui ao nosso tema, né? Falando de patologias femininas, né? Do corpo da mulher, né? Tem uma pergunta aqui. Queria saber se você vai fazer... Acho que é mais palestra sobre esse tema. Te conheci. Olha, esse termo mulher. Enfim, na verdade, como eu falei, né? Hoje em dia, especificamente, eu procuro expandir um pouco a abordagem, já não falo exclusivamente falo também, não falo para mulheres cisgêneros, né? Então, enfim, eu acho que é uma questão de amplitude da abordagem, né? Eu acho que agora que eu me propus falar, porque a gente já estava, enfim, a Cita já sabia de como é que funciona o processo, que a gente ia expandir esse assunto, né? Mas me fale aí da questão das patologias que você ia falar. Eu estava pensando nas patologias, assim, que eu acho que é uma coisa que as pessoas se interessam em saber, né? Tem muita gente hoje com problemas de endometriose, tem muita gente hoje com menopausa precoce, né? Devido ao estresse, devido a tantas coisas, né? Como que se tem uma vida legal, vamos supor, eu fiz um monte de coisa errada a vida toda e agora eu tô quase na menopausa e eu acho que eu quero consertar tudo para eu entrar bem na menopausa. Olha, sempre dá, né? Veja, porque é impressionante às vezes os corpos que foram super maltratados, às vezes com medicações fortíssimas, logo no início das primeiras menstruações, por exemplo, sabe? É muito comum pessoas que menstruam, os primeiros 3 anos da menstruação é normal que elas sejam irregulares ou ovulatórias, né? E isso traz às vezes um mês menstrua, outro mês não menstrua, fica 3 meses sem menstruar, é muito comum. E é mais ainda comum eu receber pessoas que acabam, que tiveram logo, sei lá, 13, 14 anos, sendo prescrito anticoncepcional para regular a menstruação, né? Então,
que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes, pessoas foram tão maltratadas desde o início, né? Receberam tanta intoxicação por meio de medicação, e isso, como você falou, o estilo de vida moderno, né? A gente respira metal pesado para quem mora nas cidades, né? As pessoas não se ligam nisso. E isso impacta diretamente nos nossos corpos, né? Mas é impressionante, você fica assim, não é que chegou, passou por uma vida de abusos, né? Mesmo que não tenha sido propositalmente, com medicações, alimentação errada, estilo de vida que não condiz com a capacidade daquele corpo, né, de se restabelecer, né? Nada disso é impedimento para quando chegar na menopausa, por exemplo, a pessoa, não, eu quero fazer diferente, eu quero estar melhor para mim, eu quero me cuidar melhor, eu quero fazer um processo diferenciado do que eu fiz até então. Nada impede mesmo. Realmente é impressionante a capacidade dos corpos de regeneração, sabe? Mesmo em situações como essa, às vezes, assim, de ter sido bastante maltratado, né? Agora, uma coisa que você falou, né, com relação às doenças, né, patologias, dentro assim, dos textos canônicos, a gente vê poucas referências, é uma meia dúzia de doenças que você vai identificar ali, tá? Claro que atualmente, se você vai em Índia e você vai mesmo nas escolas, nos cursos de formação, já tem muita produção, então são pequenos livretos que eles fazem, que são artigos de pesquisa, que já usam, na verdade, já usam não é de agora, né? Já usa há bastante tempo. Terminologias da alopatia para explicar eles usam como uma forma. Tem um problema de autoestima muito grande que eles têm lá, né? Eles acabam utilizando as nomenclaturas alopáticas para discutir o pensamento ayurvédico. É um problema, eu acho grave, mas isso é tema para outra discussão. Então, o que acontece? No meu caso da endometriose, né? Não se tem, assim, isso evidentemente não é uma doença que está descrita, não é uma condição que está descrita nos textos canônicos. Não tem, não existe. Né? Então, mas é possível, pelo pensamento do Ayurveda, a gente compreender os motivos. Né? Eu mesma, inicialmente, eu achava que era só um único, exclusivo motivo pelo Ayurveda. Hoje em dia, eu já ampliei para 3, 4 tipos de motivos com o pensamento do Ayurveda. Né? E é uma doença, eu não sei se é moderna, tá? Eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho essa informação em termos de pesquisa para saber desde quando se relata esse tipo de característica inflamatória. Né? Mas a nomenclatura em si é moderna, por exemplo, e é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Agora, dentro do contexto do Ayurveda, não há outro jeito, mesmo dentro da alopatia, eles acabam prescrevendo para a maioria dos casos anticoncepcional, porque o raciocínio me parece até não equivocado, porque eles querem impedir a continuação das células de endométrio, que são que doidas, funcionam e começam a se reproduzir em outros lugares, em outras áreas. Muito simplificadamente falando, né? Mas, então, o que eles fazem? Bom, vamos parar de reproduzir essas células de endométrio. Então, anticoncepcional para as pessoas. Mas não trata o problema, né? Então, no contexto do Ayurveda, para tratar esse problema, é um contexto grande. Precisa ter disponibilidade, porque aí sim precisa abraçar as técnicas do Ayurveda como parte da sua cultura de viver. Senão não tem jeito. A gente não consegue tratar. Claro. E uma outra coisa assim que eu tenho visto muito, né, tenho ouvido muito, é essa síndrome dos cistos policísticos, né? Do ovário policístico, né? Do ovário policístico. Assim, são muitas pessoas. Não, em algum momento está surgindo isso na vida de quase todas as mulheres, assim, ao redor, né? Na maioria dos casos, na maioria dos casos, é um equívoco no diagnóstico. Mas também tem uma questão, enfim, precisa de anamnese, né? Mas é muito frequente também a relação com a forma como a pessoa metaboliza ou como o processo digestório ocorre. Eu estou falando de digestão mesmo, né? Das 3 fases da digestão, da nutrição tecidual e tal. Então, tem a ver muito como aquele corpo tem de capacidade de transformação em determinados alimentos. E isso acaba impactando nesse processo. A síndrome em si, o SOP, né? A síndrome em si é um processo, é uma síndrome. Ela não atinge só os ovários.
né? Então tem a parte psiquiátrica, né? A parte mental, emocional muito fortemente envolvida, né? E não só a endócrina também. Então é uma síndrome, né? Aham. Tem um comentário. Tem alguma fonte mais ayurvédica, Sabrina, da questão emocional das doenças? Olha, tem, na verdade, a nossa a base, a gente costuma dizer que as doenças, inicialmente, elas se manifestam no espiritual, mental e emocional. E quando já eclodindo, aparece no corpo. Então, a base do Ayurveda é esse pensamento, né? Eu acho que ela está falando aqui, ó, para eu pesquisar e estudar. Ela está perguntando se tem uma fonte dentro da Ayurveda para ela estudar sobre Tá isso. dentro dos textos mesmo, né? E assim, infelizmente, os textos, quer dizer, não é infelizmente, é só o formato deles, mas eles não têm um índice remissente, né? Um sumário, assim, com pontos para a gente ir lá buscar. Eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Então, só estudando mesmo, é uma compreensão dentro, porque é isso, é a base da compreensão do Ayurveda mesmo, né? Quando as doenças começam a se manifestar, começam inicialmente no campo mental, emocional, espiritual e eclodem no físico, né? E uma outra sobre adolescentes. Como lidar com odores fortes? Alguma dica? Odores fortes é na questão menstrual ou odor de sudoreses? Vai saber. Agora, é engraçado que, assim, a adolescência, ele não existe, né? É, A adolescência ela é o fruto da nossa vivência moderna. Ela é um momento intermediário, assim como o climatério também da existência, né? Nos textos canônicos, por exemplo, você não tem essa fase da vida, não está indicado adolescente, né? Inclusive tinha, dependendo ali da época, as crianças já eram consideradas pequenos adultos, assim, sabe? Dependendo do contexto cultural em que estava vivendo aquele ser, assim. Então é meio complexo isso. Essa experiência da adolescência é muito moderna para a gente, né? Enquanto civilização, né? Então a gente entende a adolescência e também tem aquela questão, né? As adolescências atualmente elas estão cada vez mais expandidas, né? Adolescente antigamente parecia que ia só até 17, 18 anos, mas hoje tem 21, 25 anos que parece que ainda vivem adolescente. Então, mas, bom, sobre essa questão dos odores, né? Por ser uma fase intermediária, né? Diz que no Ayurveda, nesses momentos intermediários da existência, né? É possível que os três funções dos doces possam se desequilibrar, né? Então, não necessariamente todo adolescente vai feder, né? Eu fedia, né? Eu fedia porque tinha muitas funções pitas disponíveis no meu corpo, como até hoje. Então, mas assim, não necessariamente. Agora, normalmente a gente tem que cuidar do fígado, a gente tem que cuidar das partes de depuração, né? Enfim, muitos amargos, muitas ervas, muitos alimentos amargos, muitas verduras. São coisas que para adolescente convencê-lo de consumir atualmente, eu quero ver você fazer isso. Que legal. E você está atendendo online? Você está com consultas? Eu tinha feito um hiato enorme, inclusive, porque como eu falei para você, eu estava na caverna pesquisando, fazendo uma pesquisa de Uhum. doutorado, então não há possibilidade de existência, não há possibilidade de vida fora disso, não há. Então eu não estava atendendo. E aí eu defendi em outubro, voltei a atender por volta de acho que foi. Foi outubro mesmo que eu voltei a atender, porque eu depositei, aí depois teve os 45 dias, deu para ganhar um fôlego, aí depois que eu defendi, eu voltei a atender lá por novembro, alguma coisa assim. Aí, enfim, né, Uhum. pandemicamente que estamos, o que acontece? Estamos aqui, eu só estou atendendo online mesmo, né? Mas eu estou atendendo E exclusivamente para o online. pessoal te procurar? O pessoal no Naradeva, né? O site do naradeva.com.br e o pessoal tem ali o banner, né, do WhatsApp, que hoje em dia tem essa ferramenta maravilhosa, que você vai direto para lá e a equipe do Naradeva consegue fazer esse atendimento bem rapidinho, porque eles são ótimos para isso. E atualmente eu estou atendendo exclusivamente online e, sinceramente, antes eu estava fazendo o seguinte, eu atendia presencialmente, tinha retornos online. Então eu já tinha uma certa experiência dessa abordagem, né? Então agora Uhum. eu não, provavelmente eu nem sei se eu volto a atender pessoalmente, né? Dada a nossa conjuntura, Uhum. não há possibilidade Uhum. disso, né? Porque, enfim, eu também tenho uma condição específica de saúde e tal, eu não posso ficar
me expondo tanto Claro, assim. claro. Então a gente tem 5 minutos. Opa, já passou. E pedir para você falar um pouquinho desse curso que a gente está trazendo para cá. De repente, dessas mulheres, se elas quiserem te procurar, né? Já Aham. sabem que é pelo site do Naradeva. Né? E Então, assim, a Sabrina não atende. Você atende especificamente só mulheres ou homens não, também? eu só não Não, atendo, homens, né? na verdade, eu só não atendo homem cisgênero, eu atendo todas as outras pessoas. Na verdade, eu atendo Então tá. mulheres cisgênero, mulheres trans e homens trans, É, né? E então tá. aí, bom, enfim, esse curso para a gente está sendo bem interessante. Primeiro porque pela relação que a gente tem com você, né? Enfim, você foi nossa Uhum. aluna, enfim, a gente também já tem bastante tempo querendo fazer isso, né? O nosso querido Padre Nath já vai para aí tem tempo, ele tem um carinho muito especial por Uhum. vocês aí. Então, enfim, a gente está produzindo já esse curso, teve que dar uma pausa em relação a essa questão da pandemia para rever como é que ia, né, continuar fazendo esse processo, mas a gente está chegando aí, né? Enfim, estamos para começar independentemente do como, né, começaríamos. E, enfim, são mais de 20 anos de experiência, né? São pelo menos 27 turmas só da experiência da pós-graduação em si, né? Uhum. Então, é muito, assim, claro, e o que eu acho que é bem interessante no Naradeva, que eu acho que é muito bacana, inclusive, é que a gente está sempre se revisitando, né? Então, cada curso, ele sempre recebe um plus, né? Sempre tem alguma coisa diferenciada da turma anterior, porque a gente acredita que realmente precisa estar sempre melhorando e, enfim, a gente tem um norte, né? Que é chegar a uma carga horária que a gente conhece lá dos nossos pares na Índia, de onde vem, né? Então, esse é o norte, onde a gente quer chegar, né? Uhum. Então, cada turma que a gente inicia tem essa experiência adquirida e acumulada, né? E a gente sempre tentando fazer sínteses, né? Da experiência que a gente foi adquirindo para trazer o melhor conhecimento possível, né? E a Tita tá aí fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Para a gente chegar aí Uhum. chegando. Ai, que legal. Que legal. Então a gente tem agora 3 minutos. Eu vou agradecer a todo mundo aí que participou, né? A nossa live vai ficar gravada aqui na página do Ótima Vídeo. A gente compartilha também com Legal. o Naradeva para ser, né, compartilhado. E aí eu vou deixar com você para finalizar. Maravilha, eu agradeço. Felizmente, eu acho que eu fui uma neófita que até que se saiu relativamente bem, né? Para falar desse negócio de live. É, enfim, muitas pessoas perguntando aí se eu vou fazer outras intervenções como essa. Uhum. A vida é que sabe, né? Não faço ideia. Vamos vendo aí como é que a gente vai fazendo, porque a gente está com muito trabalho, né? Uhum. Então, é interessante compartilhar, né? Eu também. E assim, é um movimento diferente esse negócio de estar dentro É. né, de fazer live e tal, né? Mas vamos pensando nisso assim da melhor forma possível, sim. Eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui, agradeço vocês também de estarem aqui fazendo essas perguntas e estarem assistindo, né? E, bom, é isso, a gente se vê muito em breve. Qualquer coisa também que vocês precisarem de tirar dúvidas também, é só entrar em contato lá com o Naradevo. E também para consultas também dentro do site é possível rapidamente checar isso. É isso. Legal. Obrigada, Sabrina, Eu que mais uma agradeço, vez aí Tita, pelo foi um seu prazer enorme. tempo. Foi muito legal. Obrigada, obrigada. Um abraço a todo mundo. Obrigada, querida. E é isso, gente. Um Bochecha beijo ficando grande aí para vermelha. todos. Minha bochecha ficando vermelha aqui por causa das luzes, gente, que horror. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau. Um beijo.